Graça e paz sobre a tua vida. O nosso esforço, precisamos entender que o nosso esforço é levar as pessoas a revelar Cristo neste mundo. Esse é o nosso papel. E nós devemos amadurecer para revelarmos Cristo e conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus, conduzi-las ao conhecimento do Senhor Jesus e assim ajudá-las neste processo para que, amadurecendo, possam fazer o mesmo. Revelar o mistério de Deus, revelar Cristo ao mundo, revelar toda a sabedoria de Deus na sua forma de agir e operar em nós e através de nós. Ele constituiu a igreja, corpo de Cristo. Para quê? Para revelar as virtudes de Deus, para revelar sua vontade ao mundo, fazer conhecido. É através da igreja que o Deus invisível se torna visível. Paulo, falando sobre isso lá em Colossenses, no capítulo 1, do verso 26 ao 29, ele fala assim: essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. O que nós precisamos entender? Este aspecto. Qual o propósito das nossas vidas? O que temos que focar? O que é importante? Nós precisamos entender essas coisas. O propósito da nossa vida é revelar Deus ao mundo. Não na nossa individualidade, mas através do corpo de Cristo. Quando nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, quando somos reconciliados com Deus, quando nós nos submetemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos inseridos no corpo de Cristo, somos membros deste corpo. A igreja, a assembleia, a reunião, o ajuntamento. De maneira que, através dos relacionamentos, da maneira que na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, na comunhão que temos, nós expressamos Deus e revelamos assim Ele ao mundo. É através dos nossos relacionamentos, das nossas relações, que a gente revela a Deus. Por quê? Porque é através das relações que nós manifestamos as virtudes de Deus. E nós sabemos quais são as virtudes de Deus, que falam de graça, de misericórdia, de justiça, de amor, de compaixão, de bondade, de mansidão, de longanimidade. Esses aspectos são os aspectos que revelam Deus. E nós precisamos entender, nós estamos em Cristo Jesus. Fomos inseridos. E por estarmos assim, nós temos que revelá-lo ao mundo. A nossa jornada é uma jornada de amadurecimento, de crescimento, de maneira que a gente possa expressar aquilo que nós recebemos de Deus. Ele nos fez nova criatura, ser espiritual, segundo a imagem de seu Filho. Para quê? Para que nós o expressemos ao mundo. Como a gente faz isso? Através do conhecimento da vontade de Deus, do entendimento da sua vontade e de nossa submissão a essa vontade. Por termos sido libertos do poder e do domínio do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Agora, devemos oferecer às nossas vidas a justiça para cumprir a vontade de Deus. Isso que a gente precisa entender. E a gente faz isso numa jornada, num processo de crescimento, amadurecimento, entendimento, de conhecimento de Deus. Por isso nós temos que
conhecer da vontade de Deus, compreender a vontade de Deus e nos sujeitarmos a essa vontade. Para que, no processo de amadurecimento, nós cresçamos, entendamos a vontade de Deus e, assim, o expressemos ao mundo. E fazendo isso, nós, com os dons e talentos que nós temos, concedidos por Deus, oportunidades de crescermos, de amadurecermos, de entendermos o nosso papel neste mundo, a gente possa ajudar, suportar todos aqueles que conhecem, que compreendem, que se sujeitam a Deus, a crescerem, a amadurecer para fazer o mesmo. Ou seja, fazer da própria vida uma oferta em favor das pessoas, uma oferta a Deus, para que sejamos instrumento da sua justiça, de levar e de conduzir as pessoas ao amadurecimento para que possam revelar o Pai. Nossa vida é muito simples. E as coisas que nós fazemos, o resto tudo, seja o trabalho, escola, nosso sustento, tudo isso tem um só propósito, que é revelarmos Deus ao mundo. A gente aproveita essa oportunidade, aproveita as coisas do mundo para revelarmos o reino. Podemos nos formar, ser um excelente profissional, porque esse é o nosso papel. A gente deve fazer tudo com empenho e com zelo. Mas a gente faz para quê? Para revelar Deus ao mundo. Não é para termos um emprego melhor, uma condição de vida melhor, não é para isso. Nós fazemos as coisas para revelarmos Deus ao mundo. E fazendo isso, podemos ganhar mais, ganhar menos, não importa, sermos ricos ou pobres. A questão não é o nosso estado, a questão é entendermos que, tendo o que temos e sendo quem somos no mundo, possamos revelar as virtudes de Deus e manifestar essas virtudes, de maneira que a abundância de um supra a necessidade do outro e que o outro, entendendo quem é, possa servir de maneira a glorificar a Deus. Precisamos entender isso. A justiça de Deus se revela no repartir, na graça revelada, na misericórdia, na bondade manifesta. Somos filhos de Deus para revelá-lo ao mundo. E a gente precisa entender essas coisas. Nosso foco é esse. Crescimento, amadurecimento, para que a gente não só expresse, mas como ajude outros a fazer o mesmo. E esses, ao crescer, possam fazer o mesmo. Nós temos que passar, ensinar sobre essas coisas. Mas só fazemos isso se entendemos a compaixão, se entendemos que nós somos o instrumento de Deus para isso. Que a gente possa compreender estas coisas, nos sujeitarmos à vontade de Deus e fazermos da nossa vida uma oferta, para que haja o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, no seio da igreja e também no mundo, para que possam conhecer o glorioso e majestoso Deus que nós temos experimentado. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.